Olá, seja bem-vinda, Sueli. Tô tentando achar um filtro menos. Bom, boa tarde, flores de luz do Jardim de Deus, Pai e Mãe. Boa tarde a quem for entrando. Aqui, esse vídeo hoje vai ser continuação da mensagem que eu passei no dia do Portal 10/10 e além da mensagem do portal vai ser também por Nossa Senhora Aparecida, porque me veio insights para falar alguma coisa também de mensagens. Queria dar os parabéns, porque essa semana foi uma semana cheia de datas comemorativas, como Nossa Senhora Aparecida, dentro desse portal do 10/10, que vai até o dia 19/10, muito forte, Dia das Crianças, acho que todo mundo tem a sua criança interior ainda muito forte, então desejo um feliz Dia das Crianças, mesmo que atrasado, a todas as crianças que aqui também estão me assistindo. E queria também dar os parabéns aos professores, que ontem, dia 15, foi o Dia dos Professores, assim como eu também, sou formada em Educação Física, fui professora, exerci durante um tempo a minha profissão. Desejo a todos os professores, independente de que formação tenha, em específico, inclusive os nossos professores do astral, porque a gente acaba sendo estudante a vida inteira, até quando a gente desencarna, a gente passa para o plano superior e continua estudando e desenvolvendo. Então, eu desejo um feliz Dia dos Professores realmente a todos os professores, em especial aos meus que me instruíram ao longo da vida. Desculpa até me emocionar, mas foram pessoas muito importantes na minha formação, no desenvolvimento de quem eu sou também. Aos meus pais, que também são professores, porque mesmo sem saber ser pais, eu como primeira filha, eu também ajudei eles nesse processo. Então, esse Dia dos Professores são para todos os professores e para todos os pais que vieram de primeira viagem, que se tornaram depois professores e mestres também nessa ação. Por que eu estou falando isso? Perdão, estou emocionada. Pode ser que eu me emocione várias vezes. Eu estou nessa semana muito sensível e Oxum, trazendo essas águas todas para fora. Então, queria até já pedir perdão com relação a isso, mas eu continuo trazendo aqui do vídeo passado a leitura que eu fiquei devendo dos 2 livros que eu falei sobre mensagens que elas pediram para eu poder estar lendo, e eu ainda tirei mais algumas cartas para complementar. Não só a questão do portal, que vai agora do dia 10 até o dia 19, com uma energia bem forte, mas a gente está adentrando os 3 últimos portais desse ano, Então, foi o 10/10, logo vai vir o 11/11, o 12/12, para finalizar o ano de 2022. E quando eu estava separando as novas cartas aqui para poder colocar as mensagens para vocês, complementando, não vou falar que foi engraçado, porque, mas é muito bacana a gente começar a fazer um trabalho, seguir a nossa missão e estar em comunhão. Vou falar comunhão porque é como eu me sinto hoje. Eu não atuo mais na minha área de formação, onde eu tenho muitos amigos, mas hoje a Natália, a Flor de Luz, resolveu ter uma nova formação, e essa formação é trabalhar com a espiritualidade,
Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei, dependendo de como as pessoas vão assistir esse vídeo depois, né? Porque ele vai ficar gravado aí na timeline. Então, sejam todos bem-vindos, né? Recebam toda essa energia de luz e amor aí. Eu postei para entregar esse vídeo, porque ontem, com uma mensagem que eu coloquei do lembrete, a gente tem os dias de altos e baixos, né? E quando eu escrevo esses lembretes, são como se fossem mantras e afirmações para mim, para que eu tenha aquilo como força. E também para vocês, né? Então eu gostaria que vocês pudessem olhar, ler, sentir aquele que vibra no seu dia. E ontem, infelizmente, foi um desses dias de altos e baixos, onde eu não estava conseguindo, né, fazer a entrada aqui para mandar, primeiro por muitos barulhos externos lá fora, mas eu tive uma crise de enxaqueca muito forte, então realmente não foi possível. Mas hoje eu tô aqui com força, a fé e todo o amor que eu tenho para poder passar essa mensagem em nome delas, das mulheres sagradas, daquelas que vieram nas mensagens complementares, como eu tinha usado na mensagem do portal do 10 do 10, eu usei o tarô dos grandes mestres da humanidade e para complementar hoje eu tirei. E quando eu falei do ser engraçado, mas de estar em comunhão com a espiritualidade, foi que vieram 3 mulheres fortes para trazer essas mensagens. Nada mais justo do que Maria Madalena, mestra nada, que seria a mesma personalidade, porém como mestra ascensa, e Maria Mãe. Então, as Marias, né, vieram trazendo essas mensagens para a gente hoje, nessa semana de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Para quem não sabe, Nossa Senhora Aparecida, ela tem o nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, tanto a Nossa Senhora da Conceição, que tem aquela outra imagem que a gente já está acostumada, ela é considerada Oxum, e Nossa Senhora Aparecida também é considerada Oxum, né? Então fica aí essa abertura aí para quem não sabia, né, de alguma forma. E essas 3 mulheres fortes vieram trazer as mensagens aqui para vocês, complementares desse portal daqui para frente, até o final. Eu senti que não é só até o final do portal, mas a partir desse portal até o final desse ano, elas vão estar muito forte regendo como elas regeram todo o ano de 2022, porque foi um ano para trazer o fortalecimento e o nosso empoderamento, no caso das mulheres, mas também dos homens, do nosso sagrado feminino, da gente resgatar o nosso sagrado feminino, tá? E aí, antes de eu começar a explanar aqui as cartas que saíram, eu vou fazer a leitura que eu prometi, né, na live passada, que começava com o livro de Maria Padilha. Dentro do livro de Maria Padilha tem alguns textos. E aí eu fiz uma oração, né, pedi a Jesus, Maria Madalena, que pudessem trazer para mim alguma mensagem que eu pudesse estar colocando aqui para vocês e complementando, né, as cartas que eu tirei. E eu abri aleatório e nada mais justo, eu comentei no vídeo anterior que saiu a florzinha amarela, o texto 24 da página 101 desse livro aqui, tá? Quem tem os baralhos de esquerda completo com o livro, eu abri e foi essa mensagem que veio. Então eu queria compartilhar com vocês e depois a mensagem do oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena. Então nada mais justo do que vir Maria Madalena abrindo com a energia de Mestra Nada e Maria Mãe as cartas aqui pra gente. Boa tarde a todos que estão chegando aí. Eu não vou conseguir ficar lendo as mensagens aqui, tá? Os comentários, mas fica para depois, se quiser fazer algum comentário após essa live, eu vou postar o vídeo no feed, e aí pode deixar o comentário lá, qualquer pergunta, ou falar comigo através do direct também, tá? Qualquer dúvida. Esse vai ser mais uma live de continuação do que eu falei no portal, né, no dia do portal, e explanar algumas coisas que eles estão me trazendo de mensagem. E é engraçado que desde que eu assumi essa minha personalidade, flor de luz do Oriente, porque era uma coisa que gritava, e eu desde cedo eu sempre chamava as pessoas de florzinha, florzinha pra lá, florzinha pra cá, até os meus amigos eu brinco e chamo flor de luz, né, flor do dia, né, eu sempre brinquei de uma certa forma até com os meninos nesse sentido, porque eu acho que todos somos sementes de luz, sementes, né, e podemos se tornar flores
independente de que tipo, né? E eu assumi essa personalidade aqui na Terra, além da Natália, que é o nome que os meus pais escolheram para mim, que a minha família, né, escolheu para mim. O Flor de Luz foi um nome que eu pude escolher para mim. E foi um nome que eu escolhi e eu achei que tinha escolhido aleatoriamente. E eles vêm me mostrando a cada dia que não, que tem o dedinho da espiritualidade nisso, não é à toa. Por que Flor de Luz do Oriente? Eu vou explicar no final dessa mensagem aqui que eu vou ler, tá? Eu vou complementar a explicação do nome Flor de Luz do Oriente após essa leitura aqui, e aí talvez faça sentido para vocês também. E quem não me segue, ou estiver vindo aqui pela primeira vez, quiser seguir, consumir os conteúdos aqui, eu sempre posto com muito amor e com muito carinho. Eu trago as mensagens, às vezes eu compartilho de outras pessoas que eu sinto de compartilhar, tá? Outros posts, outras mensagens de outras pessoas aqui no meu perfil, porque a gente está aqui não é para competir, não é para ver quem vai gerar mais conteúdo, um melhor conteúdo, mas quem possa transmitir aquilo que sente de verdade. Então, todas as mensagens que eu posto, às vezes, nos meus stories ou aqui, né, no meu feed, ele é com o intuito de que foi me intuído de colocar, foi me intuído de trazer, porque em alguma pessoa vai tocar. Se não forem muitas, mas que uma pessoa receba a mensagem, que uma pessoa se sinta tocada por aquela mensagem, já é um avanço, né, para mim, para a espiritualidade que trabalha comigo, para a egrégora de luz que trabalha comigo. Então, as mensagens compartilhadas de outros perfis, como eu gosto muito aqui, vem nesse sentido mesmo de trazer uma luz, um esclarecimento e tocar o coração daquela pessoa que de repente precisa receber aquela mensagem. Então vamos lá. Começando aqui sobre o texto da Florzinha Amarela, eu não tinha lido no dia do 10, quando eu comentei do portal, só li o tema. E quando eu comecei a ler no dia seguinte, eu me emocionei muito. Porque fala da história do sexto raio rubi dourado. E o sexto raio rubi dourado é o raio da Fraternidade Branca, que seria o raio onde Jesus, né, era o regente. E após ele deixar esse raio para Maria Madalena, no caso, mestra nada, porque Jesus como ser encarnado e Maria Madalena como ser encarnada, mas enquanto mestres ascensos, Jesus seria mestre Sananda, né, e Maria Madalena a mestra nada. Esse raio ficou para ela, para que ela tomasse conta e entregasse todo o poder, né, do amor, de alguma forma, do amor crístico para a gente. Então vai aqui a leitura que explana o começo do raio, como se originou o raio, e nada mais justo da Flor Amarela me lembrar também, né, Oxum, que vem nessa linha de Nossa Senhora Aparecida. Então, por toda essa semana que passou, faz muito jus, né, continuar mesmo a leitura com essa linda passagem aqui que a Eliane Hartmann traz no livro dela. Eu vou começar aqui para vocês, vou parar de enrolação. A Florzinha Amarela, a história do sexto raio rubi dourado. Era uma vez, num tempo onde o tempo ainda não existia, um pequeno raio cósmico chamado Muni, que vivia voando para lá e para cá. Ele irradiava alegria e bondade, pois jamais conhecera a tristeza ou a maldade. Feliz da vida, Muni brincava com os outros raios cósmicos o dia inteiro sem prestar atenção a nada. Mas certa manhã, Muni voou horas distraído, indo parar num lugar até então desconhecido para ele. Só percebeu que saíra do seu roteiro diário quando voou próximo a uma das janelas de um templo, onde um bondoso Deva dava aulas para um grupo de mais ou menos 30 raios cósmicos. A voz do Deva era tão doce e clara que Muni resolveu pousar, caminhar até a porta de entrada e acomodar-se. Logo que viu o Deva mais de perto, se sentiu profundamente emocionado.
De onde será que eu conheço? Pensou. Será que algum dia voei por aqui sem prestar atenção? Naquele momento, o Deva orientava 5 raios cósmicos que estavam sentados em cadeiras posicionadas formando um semicírculo. Ele se expressava gentil e calmamente, quase sorrindo para que todos entendessem. Quero que se concentrem naquilo que lhes pedi. Pensem numa flor qualquer e materializem-na em suas mãos, sempre se mantendo atentos. Os primeiros resultados eram engraçados, e Muni se divertiu muito com a expressão de cada um dos alunos diante da própria criação. Muni voltou para casa no final da tarde, feliz da vida com o que vira e ouvira. Aproveitou o tempo, sentou-se junto a uma árvore e tentou materializar algumas flores. E, claro, morreu de rir com os péssimos resultados obtidos. Durante meses, Muni assistiu secretamente às aulas do amado Deva, sempre tendo cuidado de se esconder. Mas, uma certa tarde, o Deva pôs-se a passear pela sala enquanto falava com os alunos que tentavam materializar pequenos objetos. Logo, lá estava o Deva bem diante do tímido Muni. E a partir daquele dia, o mestre passou a colocar uma cadeira a mais no pequeno semicírculo para que o acanhado Muni ali ficasse recebendo instruções. Certo dia, o Deva os comunicou que a estação da primavera se iniciaria num dos planetas da galáxia e que Muni e seus amigos de classe haviam sido escolhidos para serem flores amarelas e vermelhas em arbustos de um certo parque. E aí me veio, deixa eu só fazer um parênteses aqui, parque, me veio a coisa do jardim, saiu a carta do jardim aqui, né? Muni surgiria como uma florzinha do arbusto de flores amarelas logo no começo da primavera e cairia no início do verão. No primeiro dia, Muni se distraiu olhando a paisagem do lugar e imediatamente se desfez, caindo disforme no chão. O guardião, que ficava zelando por todos, o levou até o Deva, que tornou a levar Muni até o arbusto, ficando quase toda a primavera ao lado dele, ensinando-o a concentrar-se bem. Mas, mesmo estando atento, muitas vezes Muni ficava observando os detalhes das florzinhas vermelhas e, sem perceber, acabava se transformando numa florzinha amarela com núcleo vermelho. No inverno, todos se transformaram em frutos secos de uma árvore e serviriam de alimento para os pássaros. E assim, durante anos e anos, Muni foi uma florzinha amarela no verão e fruto seco que matava a fome dos pássaros no inverno. Mas com o passar dos anos, seus amigos foram evoluindo e se tornando arbustos, árvores, depois animais, até chegarem ao reino humano, deixando de ser alma-grupo. Mas Muni continuava lá no arbusto, como uma florzinha amarela. Muitas vezes ele ensaiava pedir ao seu amado Deva que lhe desse uma chance de evolução, mas logo desistia, pois que pensava que se tivesse de evoluir, teria de ser por decisão do mestre. Seus antigos companheiros já eram pensadores intelectuais e Muni ali permanecia, em seu lugar no arbusto, cumprindo sua humilde missão na primavera e no inverno. O mestre sabia muito bem desse drama interno que seu pequeno discípulo enfrentava diariamente e se admirava com a sua não reação e infinita doçura. Muitos milênios se passaram e Muni jamais reclamou do seu amado Deva por nunca ter tido uma chance sequer de evolução. Seu sorriso e alegria permaneciam inalterados e ele seguia fielmente o roteiro que lhe davam. Mas, num certo fim de primavera, quando retornou ao templo, viu milhares de flores amarelas enfeitando todas as sacadas e portas. Além disso, havia luzes amarelas provindas de focos invisíveis que ficavam por detrás das pétalas. Havia até um grande arranjo de flores amarelas, com núcleo no tom vermelho, exatamente como ele, Muni, costumava fazer quando se embevecia, olhando as florzinhas vermelhas nos outros arbustos. Muni pensou que alguém muito importante visitaria o templo e tentou arranjar um lugar para se ajeitar e assistir o evento que supunha fosse acontecer.
Muni pensou que depois de alguns instantes ele viu o seu amado Deva, vindo em sua direção com os antigos amigos de sala de aula, que dividiram a mesma alma com ele durante centenas de anos. Muni os abraçou, muito feliz em vê-los. Após os cumprimentos, o Deva pediu que Muni levasse um buquê de rosas brancas para uma senhora que o esperava no altar. Muni pôs-se a caminhar pelo corredor principal do templo e, ao fazê-lo, todos se colocaram de pé, causando-lhe estranheza. Já no altar, ao ver uma linda jovem trajada de branco com um véu azul sobre os cabelos, ele se ajoelhou para entregar a ela o buquê, pois intuiu ser aquela jovem a senhora da qual Deva lhe falaram. Ela sorriu e carinhosamente beijou a testa de Muni. Logo, uma voz clara e potente se fez ouvir, fazendo o altar se encher de safirina luz multicolor. Tu és o meu filho dileto, e em ti eu tenho me comprazido, por tua humildade e obediência. Muni permaneceu ajoelhado, sem mover um músculo sequer. Esta ao teu lado é Maria, a tua mãe. A partir de hoje, teu nome será Jesus, o futuro príncipe da paz, governador do 6º raio rubi dourado. Sê abençoado, filho meu, por tua bondade infinita. Bem-amada presença divina, eu sou em mim, bem-amado Mestre Ascensionado Jesus. Obrigada por todos os exemplos que nos deu. O que eu queria trazer dessa passagem, já que foi no dia do portal, né, que me foi trazida, e eu tinha feito exatamente orações, né, a Jesus e a Maria Madalena, né, a Mãe Maria, para que pudessem me instruir, né, da melhor forma de poder trazer as mensagens aqui. E quando eu li esse texto, eu me emocionei bastante, porque a gente vê que Jesus, ainda como raio cósmico, né, até ele ser definido como Jesus, ele era um ser alegre, brincalhão e super humilde, porque todos os outros irmãos de alma dele ali, né, que faziam parte da mesma alma, que foram com a mesma missão de serem aquela flor amarela no jardim durante o verão e no inverno virar os frutos secos, e outras, né, vermelhas, ele conseguia, na sua humildade ainda, por mais disperso, por olhar todas as belezas, né, ele trazer aquilo para ele. Então ele colocava aquela essência da própria flor vermelha e de outras coisas. Por isso que às vezes ele, como fala no começo do texto, que ele não tinha o foco, ele acabava caindo antes do tempo, ou, né, o mestre Deva precisava ajudá-lo a focar, ter foco, se manter ali atento, né, com aquela missão dele. Porque se a gente se perde na nossa missão, se a gente começa a desfocar da nossa missão, a gente às vezes se perde do nosso caminho. E aí ele, acho que com uma certa humildade, ele viu que todo mundo foi evoluindo, mas independente disso, ele se sentia alegre de ser, né, quem ele era, aquela florzinha amarela ali com, às vezes, o centro vermelho. E era uma flor diferenciada, né? Ele foi o único que às vezes fazia isso, exatamente porque ele parava às vezes para olhar no caminho outras coisas, mas que pudessem dar uma outra essência a ele. E ali ele recebe, né, o nome de Jesus como aquele que atentava a trabalhar para o 6º raio, né? E é quando se cita Maria, a mãe. Então, por que não, né, me veio essa coisa da mãe, e Oxum, Maria, Nossa Senhora Aparecida, né, que traz essa coisa da energia do amarelo, do ouro. E aí me veio um negócio hoje, enquanto eu estava lendo de novo e fazendo uma reflexão, que falam assim, Oxum
é a deusa, né, o orixá da beleza, do amor. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei assim, é do amor com beleza, mas com beleza interna, não uma beleza externa, né, com a essência do que se exala, né. Então a flor, ela é um ser delicado e muito lindo, mas a flor, ela tem um perfume. Então aquele perfume, ela exala a essência dela, mesmo quando ela está morrendo, né? Quando ela está no processo de transformação dela para murchar, ela continua exalando um cheiro proveniente dela e muito forte, muito gostoso. Então a essência, por mais que às vezes a pétala ela esteja morrendo, a essência dela não morre. Me veio isso para comentar, né? Então, que a gente possa continuar trabalhando o nosso ser, o nosso interno, né? E não perder nunca a nossa essência, para que a gente possa continuar exalando, mesmo quando às vezes a gente está meio amuado por algum sentido, passando por dificuldades, mas que a nossa essência ela continue exalando por onde a gente passar, que a nossa beleza, por mais que às vezes a gente esteja um pouquinho murchinha, ela possa continuar vibrando em energia por onde a gente passar. E aí é engraçado que me veio essa coisa, agora complementando a coisa do Flor de Luz do Oriente, que vem vindo os insights, é como se ele estivesse falando e eu perguntasse, é isso? Ele falou, tá vendo o que você tá aprendendo? Quando eu botei o nome Flor de Luz do Oriente, o que me veio na cabeça? Eu queria homenagear a minha cigana, e a minha cigana, ela tem uma linhagem nessa coisa de Oxum também muito forte, porque ela vem da linhagem dos ciganos do ouro, então os ciganos dourados. E eu falei assim, por que flor de luz? O girassol, eu pensei no girassol, né? Porque o girassol ele tá sempre ali voltado para a luz, e quando ele não tem o sol, não tem aquela energia do sol, eles se voltam um para o outro, para que compartilhem aquela energia que eles, né, absorveram ao longo dos dias. E até por conta da geometria sagrada que tem todo, né, dentro do que seria o miolo do girassol, na verdade são as flores do girassol, né? E são várias florzinhas que formam uma geometria sagrada dentro do girassol, e as pétalas, na verdade, não é a flor em si. Então as florzinhas são aquele centro que às vezes ele vai saltando e você repara, ele tem várias florzinhas pequenininhas, né? São vários, você tem uma semente para gerar aquele girassol, mas dentro dele tem várias flores, né? E aí me veio essa coisa do Oriente, por quê? Porque quando Jesus nasceu, veio a estrela do Oriente, para mostrar, né, onde estava aquele ser que veio para iluminar. E pelo que eu sei, Jesus e Madalena nasceram, né, no mesmo ano, né, de uma certa forma. Ela veio para auxiliar ele na missão através do amor, né, do amor incondicional. Eles se puseram em vida aqui na matéria, né, na Terra, exatamente para fazer uma mudança e trabalhar como eles trabalharam, falando do amor e da luz, né, de você propagar o amor independente, amar até os seus inimigos. E às vezes os inimigos não é o outro, é aquilo que está dentro de você, porque às vezes a gente se auto-sabota, a gente se critica, a gente vem com crenças limitantes que a gente veio acumulando ao longo dos anos, ao longo de outras vidas, né? Então a gente acaba se limitando, e a gente realmente tem que buscar alguém que nos oriente, né? Então Jesus ele vem para nos orientar aqui na Terra. Um beijo ao pessoal da Laboral Corporativo, tá? Que tá fazendo um belo evento aí hoje sobre o Outubro Rosa. É uma galera com quem eu faço parte, aos professores aí também, tá? Só cortando aqui um pouco o raciocínio do que a gente estava falando aqui, mas para dar um beijo, porque foi onde eu muito trabalhei com o pessoal da Laboral, dando aula e tocando outras pessoas. Então um beijo aí a todo mundo da Laboral Corporativo e que está aí trabalhando hoje, nesse final de semana. Um beijo grande para vocês. Então Jesus ele veio à Terra com essa missão de trazer o amor da forma mais pura e incondicional por todos.
E ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo, né? E aí quem vem? Maria Madalena. Não tanto Mestra Nada, ela, não menos, né? Ela vem exatamente com a imagem, né? Com uma flor ao centro. E pelo que eu sei, assim, ela fazia parte da Irmandade das Rosas, né? Então traz muito essa coisa da energia da rosa muito forte. E aí quando eu vi essa mensagem, apesar dela falar sobre Jesus ser aquela rosa, né, do raio rubi dourado, entre tantos outros que foram essas mesmas flores, né, por muitos anos, muitas vidas ali, iluminando. E aí quando veio a coisa do jardim, que fala do pátio lá, e eu falei do jardim, uma coisa me vem que eu sempre cumprimento aqui em algumas postagens, eu falo flores, né, de luz do jardim de Deus Pai e Mãe. E eu não tinha me atentado, mas eu acredito que para ter um Deus Pai tem que existir uma deusa Mãe para que se faça, né, a vida. E quando eu cumprimento vocês dessa forma, eu entendi que eu estou cumprimentando o seu divino masculino, o seu divino feminino, mas também a todos os meus irmãos que fazem parte desse jardim do Éden, do paraíso. Porque o Éden não é considerado paraíso. Em algumas línguas fala que o Éden é planície, né? Seria uma planície. Mas pensando assim, quando o pessoal fala, o jardim do Éden é o jardim do paraíso. E quem criou o paraíso? Não foi Deus, Pai e Mãe? Então somos todos flores, independente de que tipo de flor, somos todos sementes, vamos botar assim, somos todos sementes. Algumas elas vêm para brotar como flores, outras vêm para brotar como árvores, né? Outras vêm, como veio aqui nessa passagem dessa leitura, que conforme foi se evoluindo, veio passando, né, de flor para depois fruto, árvore, animais, até chegar ao reino nominal, né? Até chegar o homem na encarnação. Então, conforme a gente vai evoluindo de semente para outros tipos de sementes, né? Então a gente nunca vai deixar de ser semente, independente de que tipo for. Então eu fiquei muito tocada com essa coisa do portal, porque veio para fortalecer mais essa minha conexão com eles, entender o que eles estão me passando, que eu sou esse tipo hoje de uma florzinha, de uma semente, que eu tô aqui buscando trazer luz e orientar, né, aqueles que chegam até mim, até as minhas postagens, ou até o meu trabalho, né, como taróloga, oraculista, que às vezes me manda uma mensagem e fala assim, não, eu precisava de um conselho, mas eu senti que tinha que ser com você, apesar de às vezes fazer com outras pessoas. Não, eu senti que tinha que ser com você. Então o meu trabalho é para a espiritualidade, é ser um canal de luz e amor como Jesus e Maria Madalena foram. Não que eu queira ser eles, mas eu sei que eu sou fruto daquilo que o amor deles enquanto estiveram encarnados e principalmente enquanto estão desencarnados, trabalhando ainda para esse momento que a gente vive hoje da transição planetária, para exatamente a gente descobrir a nossa própria verdade, a gente poder descobrir quem nós somos, né? E eu me descobri a Natália Flor de Luz. Do Oriente seria por conta da minha cigana, que ela tem essa linhagem do Oriente, né? Mas que também vem como filha de Deus, Pai e Mãe, irmã de Jesus, Maria Madalena, que vieram para cá como mestres pra gente também, nos orientar para sermos luz e amor no caminho das outras pessoas, dos nossos outros irmãos aqui na Terra. Então, finalizando aqui essa parte desse livro, eu vou fazer aqui a complementação das cartas e aí eu vou fazer a leitura rapidinha do oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena, porque
aqui na citação, uma das autoras ela vai falando sobre os portais todos, né, que ela criou para esse oráculo e que ela passou em um único dia por todos esses portais. E eu, ao fazer essa leitura aqui, eu quero que vocês entendam que cada um, de repente, esteja passando por algum momento em algum portal desse oráculo dela agora. Porém, alguns podem ter passado também por vários no mesmo processo, no mesmo percurso, no caminhar do despertar espiritual ou de outras vivências, no atual momento da transição. Eu, por exemplo, me senti que eu passei por vários quase que ao mesmo tempo também, como a própria autora. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. E aí eu finalizo, eu vou fazer a leitura logo e depois eu finalizo com as cartas, porque aí eu vou abranger um pouquinho mais algumas coisas, tá? A autora, ela coloca assim: tomei consciência de que, após tantos anos estudando e reunindo informações sobre Maria Madalena, chegara enfim o momento de me fundir com a sua energia, para, na entrega, vivenciar toda a sua força e potência. Era preciso sentir Maria Madalena, me deixar ser tomada por ela e não tentar explicá-la. E isso eu sei porque eu venho vivendo e realmente sentindo essa presença, né, dela muito forte no meu dia a dia, como minha guia, minha instrutora, também como uma das minhas mentoras do plano espiritual. Na estrada, me despi de todo o ego, me entreguei ao caminho com serenidade. Os milagres e as bênçãos foram acontecendo. Atravessei os 16 portais. Entrei no portal da torre e fui impulsionada a sair do lugar e a começar a jornada. Isso eu falo até agora porque esse portal do 10 do 10, ele vem com esse impulso também, né? E a torre no tarô normal, ela é considerada a carta, como muitos chamam de dedo de Deus, mas é o destino ali no sentido de Deus derrubando aquilo que não serve mais. Então, o portal da torre de Maria Madalena, ele fala exatamente dessa mesma situação, de você sair de um lugar e ter um impulso para ir à frente, para começar a jornada. Cheguei ao portal do coração, onde busquei a morada da minha intuição e a possibilidade de transitar entre as dimensões. Aprendi a ouvir meu coração e a me permitir ser guiada por ele. Esse portal do coração, ele traz muito o que eu passo atualmente, vendo um filme, lendo um livro, vendo um vídeo no YouTube, que eu sinta que aquilo, de uma certa forma, tem uma verdade, que ela está trazendo uma verdade do plano espiritual, ela vibra, ela reverbera no meu coração. E isso eu falei na live passada, quando eu fiz a leitura das cartas sobre os portais, né, sobre o portal do 10 do 10, que vai agora até o dia 19. Então isso é muito forte nesse processo ainda, porque ele tem essa energia do 1, e essa coisa do coração é você passar a ouvir a sua verdade e viver com a sua verdade. Isso eu tenho feito, por isso que eu estou trazendo as mensagens aqui para vocês, porque é isso que eu estou sentindo de fazer, que outras pessoas possam ouvir, né, e de repente sentir o que vibra no seu próprio coração e que faz vibrar a sua verdade, tá? As nossas verdades, elas podem ser diferentes, mas alguma coisa que eu possa falar aqui, de repente, faça sentido para você. E talvez, se não fizer sentido agora, mais à frente, em algum momento do seu despertar, ela possa vir a fazer. E o engraçado é que às vezes eu tô vendo filme e o coração, o chakra cardíaco, ele começa a pulsar tanto que de parece que eu tô infartando, e de dar uma falta de ar que me dá uma vontade de chorar incontrolável, não é algo que eu consiga controlar. E quando isso acontece, ou quando eu recebo esses insights, né, que a espiritualidade está falando comigo, quando eles vêm na minha cabeça, traz alguma coisa com intuição, com inspiração, e meu coração ele vibra tanto nessa verdade, eu começo a chorar. Eu fui fazer uma visita a um local onde a minha família, minha ancestralidade, onde a minha avó,
ela é muito devota. Porque, apesar dela estar desencarnada aqui, eu sei que ela continua trabalhando no plano espiritual junto ao Oxum, a Nossa Senhora Aparecida, de quem ela era devota, Nossa Senhora da Guia, que para ela recebia esse nome, né? Nossa Senhora Aparecida para ela também era considerada Nossa Senhora da Guia, que é aquela que guia nos caminhos. E a minha avó, ela é muito forte com essa linha de Oxum, da onde eu tenho ancestralmente essa conexão. E por mais que outras santas de repente não façam a mesma linhagem de Oxum, mas de outro, ou que sigam nessa linha, eu fui a um lugar que fica em Una, no distrito de Una, no Espírito Santo, que eles chamam... fugiu o nome agora, coisa de Santa Luzia. Eu tenho vídeo aí que eu postei alguma coisa. E lá tem a Pedra do Pecado, onde você passa, se você estiver se redimindo verdadeiramente dos pecados que você viveu nessa vida, você passa por entre essa pedra de forma tranquila. Seja você gordinho ou não, seja você, de repente, com algum problema, você consegue passar. Se você tiver realmente se arrependido dos seus pecados, você passa. Agora, até magrinho fica emperrado lá, se não se redimiu mesmo de verdade, fica agarrado. E o povo tem que chamar padre para poder rezar, para poder te ajudar ali, fazendo, né, as penitências para que você consiga amenizar e atravessar a pedra. E engraçado que quando a gente chegou, né, eu, meus pais e meus tios, a gente foi visitar o local, eu senti uma presença muito forte da minha avó. E eu comecei a ler o texto de Santa Luzia lá, que falava alguma coisa sobre dar a visão, né? Tipo, me permitir dar a visão, porque Nossa Senhora, né, Santa Luzia, ela é a que protege e rege os olhos. E quando eu li isso, eu não li no sentido da visão física. Eu senti como se fosse, tipo assim, tirar os véus de Maia, né? Os véus da ilusão. E quando eu li aquele texto numa plaquinha lá em cima, me deu uma vontade de chorar muito forte. E aí eu consegui controlar, eu dei uma engasgada, consegui controlar e tudo, mas na hora que eu parei em frente à imagem de Santa Luzia, que eu vi aquelas águas ali e ela com a bandejinha dos olhos assim na minha frente, eu senti a minha avó muito próxima de mim. E a vontade de chorar foi muito maior, que eu não consegui me controlar. E eu agradeci, porque por estar ali visitando um lugar que eu não sabia, que eu não conhecia e que faz parte da minha ancestralidade. Então, quantas coisas às vezes a gente faz no dia a dia, mas a gente foge de honrar aos nossos pais, a nossa ancestralidade, aqueles que já partiram, né? E quando a gente honra isso, a gente vai chegando numa imensidão de uma árvore sem fim, né? Que a gente pensa assim, que chega até os céus, vamos colocar dessa forma, né? E eu comecei a sentir isso desse portal do coração, me dar essa percepção, né? Do meu coração me dizer quando é verdade, quando as pessoas que eu gosto estão próximas de mim, ou quando vem uma mensagem da espiritualidade para mim, ou quando eu tô vendo um filme e ele tá me passando uma mensagem que tipo assim, tá vendo aí? Você de repente fez parte disso, ou você tá entendendo isso é para você poder explicar depois lá no teu perfil. Então eu tô sentindo de fazer vídeos e falar sobre alguns filmes, citar algumas coisas e colocar para abrir um pouco a mente das pessoas aqui também. Eu vou estar trazendo a minha verdade ou coisas que façam a gente de uma certa forma buscar entender, buscar se abrir para entender o que as artes de alguma forma, né, seja no cinema, seja ali um filme, uma série, alguma coisa nesse sentido, que é de onde eu tenho a propriedade para falar, pois eu já trabalhei dentro, né, desse meio, e a gente vê como que se faz a fantasia virar realidade, né, de uma certa forma. E aí quando você vê a fantasia pronta, de alguma forma, se ela vibrar no seu coração, é porque tem um pinguinho de verdade que faz
faz jus ao que você sabe da sua verdade. Às vezes a sua verdade pode não ser a verdade do irmão do lado, né? Então vamos lá. Continuando aqui, o Portal do Coração, onde busquei a morada da minha intuição e a possibilidade de transitar entre as dimensões. Aprendi a ouvir meu coração e a me permitir ser guiada por ele. Busquei no Portal da Flor de Laranjeira reconhecer os meus atributos sagrados e acolher o desejo essencial do meu ser, sendo leal a ele. A gente poder se acolher, né, numa forma total. No Portal da Flor de Lis, pude comparar o desenho planejado para a minha vida nessa dimensão com o desenho do que, de fato, eu estava dando conta de fazer. Neste momento entendi o que os meus guias me falavam sobre a oportunidade de fazer, do desafio à chance de correção de rota. E correção de rota é uma das coisas que eu venho fazendo no dia a dia comigo mesma, de várias coisas que eu já vivenciei e falei, isso aqui não é compatível comigo, ou pelo menos não é compatível mais comigo, ou com aquela que eu fui um dia, hoje não vibra. Então, fazendo essa correção de rota nesse sentido. No Portal da Maçã Azul, aprendi a aceitar os ensinamentos que me chegam de forma pouco convencional e a não duvidar deles. A maçã azul me veio quando eu li esse portal aqui como a maçã da árvore da sabedoria, né, do conhecimento, que foi a tal da maçã que a Eva comeu e que todo mundo critica até hoje. Coitada da Eva, só porque ela resolveu comer a maçã do fruto da sabedoria. Então a mulher vai chegar aqui no paraíso, Deus fala que deu botou lá duas árvores. Eu tô trazendo a carta aqui porque eu trouxe ela na mensagem, ela saiu. Duas árvores, uma com a fonte da vida e a outra do conhecimento. Você não pode comer dessa, né? Porque senão você não vai ter vida eterna, né? Você não vai, e a gente vai viver burro, né? Entre aspas, tipo, quem foi a pessoa que foi contra? Ela foi contra porque ela foi contra Deus, ela foi contra, né, a espiritualidade maior por escolher comer a maçã. Foi tentada pela cobra. E quem garante que a cobra era o diabo? Quem garante que a cobra era aquele que estava ali tentando e não a Kundalini dela se despertando, tá? Subindo, se elevando e trazendo a ela essa fonte de sabedoria. Fica a dica pro povo que vive culpando a Eva. É porque a Eva foi mais corajosa do que Adão. Adão veio para trabalhar a 3D, materialidade. A Eva já estava na 5D. Ao atravessar o portal do colar de pérolas, entendi que depois deste caminho eu seria uma pérola mais bonita, burilada pelos desafios. Senti um forte desejo de curar minhas feridas do feminino e de me reconciliar com outras mulheres que na caminhada da vida teriam me ferido ou que teriam sido feridas por mim. Isso também foi uma das coisas que me veio muito forte nesse meu processo de despertar, achar a minha tribo e a gente se curar, né? A gente vem de um feminino ferido de muitas e muitas gerações, de muitos milênios, né? Inclusive até porque Maria Madalena, que hoje ela é considerada pela igreja a 13ª apóstola, que acho que em 2016 que ela foi nomeada pela igreja, né? A 13ª apóstola, ela até então ela era acusada pela igreja a vida inteira como uma prostituta, porque ela não poderia ser aquela mulher forte que frequenta os mesmos lugares em que Jesus dá a palavra. Por que não? Né? E ela foi uma das que trouxe mais essa mensagem de Jesus à Terra, mesmo tendo os apóstolos, ela foi aquela que realmente teve fé e acreditou nele, e que ele acolheu mesmo da forma como todos colocavam ela como alguém digna, né?
A igreja veio trazer muito isso. E quem garante que naquela época ela realmente viveu como alguém indigna, ou que ela tinha sido taxada como prostituta e perguntando se ela poderia fazer parte ou não. Qualquer mulher hoje, então, que vai contra o patriarcado e o machismo de uma forma geral, ela é uma prostituta. Pensem nisso. E eu não tô falando em feminismo não, tá? Eu não tô colocando, machismo, feminismo, tipo, eu tô colocando no sentido de a gente aprender a curar e equilibrar essas duas polaridades na gente, porque nós somos feitos da dualidade, né, do feminino e do masculino, então a gente tem que saber equilibrar. Não pode nem estar extremamente aceso enquanto o outro apagado. E aí, nesse sentido, vamos supor, uma mulher que ela fala que ela é guerreira, que ela vai pra cima, que ela faz, que ela não espera homem, que isso, aquilo, outro, ela tá com o feminino dela ferido, ela tá vibrando o masculino dela muito mais forte, ela não se permite também viver, né, o feminino no sentido de se abrir para receber. Ela quer fazer e controlar tudo, então aí é um ponto. Isso também coloca-se com relação aos homens quando tá com a polaridade invertida, porque aí quando o masculino dele não tá ativo, que ele tá com as polaridades invertidas, ele é aquele cara que normalmente as mulheres vão e criticam, porque o cara vem, porque me tratou bem, porque tá isso, porque vai, aí a mulher começa a botar defeito, porque o cara é receptivo, porque o cara nutre, porque o cara, né, tá ali, presta atenção e fala as coisas bonitas, é amoroso, e é espiritualizado, e é isso, aquilo, outro, aí já bota um defeito. Tudo bem, ele tem esse lado feminino, mas às vezes tá mais exacerbado do que o masculino, e aí não consegue fazer a ação do masculino dele, né, achar um equilíbrio. Então todos nós, a gente precisa achar um equilíbrio entre o nosso portal, né, no sentido de o nosso yin e yang, né, o nosso equilíbrio. E eu, com esse portal da Colar de Pérolas, foi onde eu comecei a me conectar mais com as minhas, com o meu lado feminino, porque eu estava muito ativa, né, eu aprendi a deixar as coisas também começar a vir a mim. Então, quando a mulher está fortalecida do seu poder, ela permite que as coisas chegam, porque ela atrai as coisas para ela de alguma forma. No portal da estrela prateada, passei a enxergar o sutil antes não visto. No portal da abelha dourada, me aliviei ao entender que é possível alternar o fazer e o contemplar. No portal da murta, resgatei a magia e o encantamento perdidos ao longo da vida, trazendo-os de volta para o meu feminino. No portal da rosa vermelha, voltei a fazer contato com as minhas emoções. Reverenciei profundamente meu útero como centro do meu poder ao atravessar o portal do cálice do Graal. Assumi um novo compromisso com a divindade feminina após atravessar o portal da rosa branca. Permiti que esta divindade se manifestasse em meu corpo físico ao passar pelo portal da pomba branca. Me conectei com a selenita quando atravessei seu portal, apurando minha escuta e abrindo meu coração às mensagens de meus mestres e guias. Quando finalmente cruzei o portal do labirinto de Chartres, entendi que o caminho iniciático é formado por espirais ascendentes e que não tem propriamente um fim. O caminhar é eterno, somos seres cósmicos e infinitos em transformação. E finalmente me senti plena e vencedora ao romper o portal da Sofia, a iniciada, nos momentos finais, quando Maria Madalena colocou em minhas mãos o grande e pesado livro de capa vermelha. Bom, isso aqui são as falas da autora sobre os portais, né, que ela passou, que ela criou com esse oráculo, mas eu acho que todos nós que estamos nessa ascensão, e principalmente nós mulheres que estamos voltando a resgatar, principalmente esse sagrado feminino na gente que foi tão
sufocado. A gente viveu sufocada, sem voz. E eu tô falando isso porque por muitas vezes eu pensei em gravar, eu queria falar, e ficava aquela coisa que assim, que subia, parecia que subia um bolo e ficava, aí eu ficava rouca, eu ficava com tosse, eu ficava com um monte de coisa, eu não conseguia falar. Então, no processo de estar buscando me curar, eu estou liberando isso, então eu estou liberando essa coisa desse sufocamento, eu estou resgatando em mim o equilíbrio em todos esses portais, o equilíbrio em todos os meus chakras. Lembrando também que a mulher, normalmente, ou pelo menos o divino feminino, falando lá até pelas chamas gêmeas, né, vamos colocar assim, a gente tem 7 chakras, né, e o chakra cardíaco seria o chakra do meio, né, e a mulher, ela tem normalmente desbloqueado os chakras superiores e o homem os inferiores. E aí quando vem a união e a conexão dessas chamas, né, das chamas gêmeas, elas vêm para equilibrar, para a mulher voltar a se empoderar, ou seja, ela trabalhar o chakra, né, do plexo solar, o chakra sexual e o chakra básico, que é relacionado ao dinheiro, o sexual, a criatividade, mas também essa coisa da sexualidade de alguma forma, tá ligada com o ventre também, então que às vezes a gente meio que se perde, a gente passa por muitos processos, normalmente mulheres com problemas dessa coisa do útero, tem a ver com isso, porque foi tudo muito sufocado durante as nossas ancestralidades, mulheres femininas tiveram a voz arrancada, vamos dizer assim, a gente não teve como botar pra frente e falar. E cada vez que vinha uma ovelha negra na família para fazer isso, era taxada de como? De bruxa, né? Aquela que fazia isso, fazia aquilo outra. Era a bruxa da família. Mas por quê? Porque ela veio com aquela missão exatamente de romper com aqueles padrões, de romper, de tentar aliviar toda aquela linhagem ancestral. E se você parar para pensar em toda a encarnação, tipo, na minha encarnação, seja eu, dentro da minha família, sou eu e mais 2 irmãs, eu seja a ovelha negra, né? Na da minha mãe, entre ela e a irmã, talvez fosse ela. Aí não conseguiu cumprir o papel, vem uma próxima. Então a gente vem com esse intuito de conseguir tentar colocar realmente agora a nossa voz no mundo. E com a transição planetária e essas mulheres, elas trazendo essa força para nós nesse ano de 2022, que foi um ano forte com relação a isso, a gente não vai mais retroceder, a gente não vai mais deixar com que nos mandem, nos calem, né? Se quiserem nos tacar na fogueira de novo, dessa vez a gente vai estar lá rindo, né? No sentido de, tipo, agora ninguém tem esse poder sobre a gente. E é isso que nós mulheres estamos, né, nos auxiliando e nos resgatando. Uma a outra, vai uma junta com outra, leva num outro lugar e cada uma vai se aprofundando naquilo, na sua verdade, e faz essa reconexão, né, com o seu divino sagrado. Seu divino sagrado, quando você começa a ter esse entendimento de que todos nós somos luz, todos nós somos divinos, né, essa nossa conexão com o plano espiritual, ela vem para nos dar força para vencer e romper essas barreiras. Então vamos lá. Já falei muito ali dos livros, da coisa dos portais. Aqui vem a mensagem que elas vieram me trazer com relação a esse final desse portal, do 10/10 até o 19, mas que eu senti que vai vibrar e vai reverberar até o final desse ano. Primeiro me veio Maria Madalena trazendo a mensagem. Ela fala do tesouro íntimo, né? E aí o tesouro íntimo me veio também como se fosse a coisa do Santo Graal, no sentido do íntimo do feminino, mas também de trazer uma nova perspectiva para a linhagem deles aqui na Terra. E aí a carta que saiu embaixo do oráculo da Lua vem e fala: Lua cheia em Sagitário, veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Né? A gente está sempre acostumado a ver realmente Maria Madalena como uma prostituta, como aquela que
né, que foi condenada pela igreja, mas ela vem pedindo para que olhe as coisas de uma perspectiva mais ampla. E aí, por isso, essa coisa do tesouro íntimo me veio essa sensação de algo mais íntimo guardado nela, e que ela era aquele grau, ela era aquele cálice que veio para trazer no mundo em forma física também, quem sabe, né? O povo aí que está estudando sobre isso, entender que Santa Sara Kali, a padroeira do povo cigano, era filha de Jesus e Maria Madalena. E aí as mensagens do oráculo da intenção veio sobre a aceitação e o silêncio, né? Então, tipo, às vezes a gente precisa aceitar o silêncio, como talvez ela em algum momento aceitou aquilo que as pessoas falavam, mas aceitou no sentido de não bater boca, não discutir, e no silêncio dela agir da forma correta, mostrando para que veio, e ela continuou fazendo os processos dela, né, aqui na Terra, trazendo a mensagem de Cristo, falando sobre o amor, falando, né, sobre o Pai e a Mãe celestiais que nos colocaram, né, que a gente deve amor, a gente deve a nossa vida a eles, a tudo que a gente desejar. A gente precisa primeiro olhar para as nossas ações, olhar para o nosso eu, olhar para dentro. E o silêncio traz muito isso, né? Ela fala de quando a gente silencia, a gente tenta silenciar a mente, a gente tenta silenciar a boca e olhar para dentro de si e ouvir no nosso silêncio. Por isso que Jesus falava sempre de meditar. Sempre que a gente vê um vídeo, um filme, alguma coisa sobre Jesus, ele em algum momento ele se retirava, ele ia buscar a meditação dele, no silêncio dele, se conectar com o Pai. Então é para a gente poder fazer isso, a gente parar, silenciar, fazer essa conexão, né, com o plano espiritual e aceitar, né, que tem coisas a mais ainda para surgir, coisas novas vão vir, e aceitar, que aqui fala assim, ó, reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. E é engraçado que, lendo essa mensagem aqui agora, me traz ainda que ela nunca deixou de estar com a gente em momento nenhum, mesmo depois do seu desencarne, porque ela continuou, ela acolheu aquilo, né? Ela soube que em alguns momentos não era a hora de agir, em outros eles se calavam para não serem pegos, né, pelos ditos senhores da lei da época, mas sempre levando a palavra, né, a outros que queriam ouvir, que queriam acrescentar mais na sua vida. E aí essa sementinha era plantada, né, do amor. E aí fala, é preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. E aí com esse silenciar e aceitar tudo isso que eles falaram enquanto estiveram encarnados na Terra, para a gente viver o nosso eu, a gente, conforme vai passando pelos processos de despertar, quando a gente vai agindo, a gente começa a botar em ação tudo aquilo. E eles estão com a gente hoje, nesse momento de transição muito forte, instruindo, tanto que essas mensagens não vieram à toa, para quem pudesse vir ouvir, né? E Maria Madalena, depois dela de falar ali sobre o tesouro íntimo, quando ela ascende, ela passa para o plano espiritual com a Mestra Nada, e a Mestra Nada ela fala da cooperação e família, né? De cooperar, e a família, tipo, a família às vezes não fala só da família física, de carne e osso, de filhos, né? Mas das famílias que a gente acolhe, porque acaba que os apóstolos viraram irmãos, né? Eles se acolheram como familiares, né? Eles viveram por aí, nômades, levando a palavra, então eles se acolheram enquanto família também.
E aí, mas a palavra-chave que veio dela nesse sentido aqui, trazer a mensagem, é de cooperação. Porque aí veio a lua cheia em Escorpião falando que é hora de liberar a negatividade. Então, tudo que tiver de negativo, nos prendendo ainda na matéria. Ei, Léo, tudo bom? Beijo. Tudo que nos traz ainda, que nos mantém preso à matéria, sendo que a gente está no momento de equilibrar a espiritualidade e a realidade, que nos prende ao ego. Tá sem som? Só agora alguém falou que estava sem som, ou o seu que tá sem som? Depois me vê se voltou aí, sai e volta de novo, vê se tem som. E aí fala de liberar essa negatividade. E aí com isso, eles trazem como intenção o renascimento e a inspiração. O seu tá ruim então, porque a Ellen falou que tá tudo certo. Gratidão aí por alguém ter me respondido. Liberar essa coisa da negatividade, do ego, coisas que o pensamento negativo, o falar negativo, né? O agir de forma negativa com o nosso próximo, com o nosso irmão. Aí vem essa coisa da cooperação da família, liberar toda essa negatividade que já vem de milhares e milhares de milênios que a gente vive, né? Que bom! E aí, depois da aceitação e do silêncio, vem essa coisa do renascimento da inspiração. A inspiração, ela fala de ouvir a intuição, né? Do se inspirar com aquilo que chega até nós. E uma coisa que eu sempre ouço deles hoje e de muitas outras pessoas é que, primeiro você ouve, né, a intuição. Primeiro, quando eu vou ler uma carta, o primeiro sentimento que eu tive ao ver aquela carta, independente de qual o sentido que ela traz, é o que a inspiração, né, a intuição está vindo me falar sobre aquela situação. Às vezes a carta ela tem um sentido, mas naquele momento aquele sentido não tem valor de nada. Então é como se eu estivesse ouvindo a minha intuição e o meu coração ao mesmo tempo, aquilo que está dentro do meu coração, que veio através da inspiração, da intuição divina. E o renascimento, que mostra como a fênix, né? Então, você liberando essa negatividade, você liberando esses pensamentos negativos, você liberando a forma de agir negativo com o próximo, perdoando, né? Limpando isso de você, você se torna mais leve, você renasce. E aí você renasce para a espiritualidade também, ouvindo de forma mais clara as inspirações e as intuições. Porque a carta do renascimento, ela vem falar assim, retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos, para que voltem a tomar força, forma e identidade. E isso, eu não estou falando nem de algo que a gente colocou como projeto ou prioridade nessa vida, não. Isso talvez vem de outras e outras vidas, né? E aí conforme a gente vai liberando essa negatividade, se conectando com o plano de vida, com o plano espiritual, com o amor, com a verdade, né, do amor divino por nós aqui, a gente vai desbloqueando certas coisas que vai chegando até nós, né, como eu tenho recebido um monte de insight que eu tive crise de enxaqueca essa semana. Tô tomando remédio para ver se passa, não passa a dor de cabeça, mas é porque a mente tá recebendo tanta coisa que precisa ser colocada em prática. Não adianta o conhecimento, as coisas estarem vindo e você não colocar em prática. Então é você também retomar isso, limpar o que está ocupando, para dar espaço para esse novo que chegar possa ser colocado em prática em forma de ação também, até dos seus sonhos antigos. E a inspiração, ela fala, quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas, né? Então, a gente tem que tomar como ensinamento novas perspectivas para a vida daqui para frente, com essa energia da transição. E aí vem Maria, mãe, falando da resignação e submissão espiritual, né?
Ela vem aqui como olhando o mundo, né? Regendo o mundo. E engraçado que quando eu vi essa imagem, sem ler isso daqui, tá? Me veio, aí eu vou falar da minha inspiração e da minha intuição, ela olhando pelo planeta de uma forma global, pela humanidade agora, nesse momento que a gente está passando, dessa transição para essa cura planetária. E aí a mensagem da Lua fala o que você precisa deixar ir. É hora de liberar a negatividade, né? Mas e o que você precisa deixar ir? Quais são os sentimentos que você carrega em si, que às vezes te bloqueia? Quais são os pensamentos limitantes que você também se bloqueia? O meu, por exemplo, é falar em público. Tá aqui gravando para vocês. Hoje tá até melhor do que ontem, quando eu tentei. Parecia que estava engasgada, eu tinha receio, eu tinha medo de falar. E é uma das minhas crenças limitantes, das quais eu preciso vencer. Porque a minha missão é com a comunicação, é através da comunicação. Se eu faço a minha numerologia, meu número de destino é o 3, que é reger a comunicação. Aí eu entendi, por isso que eu primeiramente fui buscar uma profissão como professora, que era para trabalhar essa comunicação. Mas quando eu falo cara a cara com as pessoas, quando eu estou num círculo, eu estou conversando com as pessoas, eu me sinto muito mais à vontade do que estar parada na frente de uma câmera olhando para minha cara e, né, vendo os comentários aqui. Mas, tipo, onde não tem essa interação. Eu gosto da interação. E é um bloqueio que eu criei, uma crença limitante que eu criei, que eu preciso deixar ir para que eu possa atuar com a minha missão. E agradeço aqueles que estão ouvindo, mesmo os que chegaram agora, né? Tem uma live toda para trás que eu vou postar aí no perfil, vai ficar salva aí, ainda sobre as energias do portal do 10/10 até agora dia 19, mas que também vai reverberar daqui para frente para os próximos portais, tá? E aí ela fala aqui, o que você precisa deixar ir, né? Aí com a força da lua minguante. Então, de repente, o que nessa próxima lua minguante a gente precisa fortalecer dentro dessa energia do portal do 10/10, após o 10/10 aí, que vai até o dia 19, numa lua minguante que surgiu, o que a gente precisa liberar de espaço dentro da gente para que o novo possa entrar. E aí veio a carta da sensibilidade e do jardim. E a carta da sensibilidade, ela traz muita energia da lua, né? E o jardim, como eu falei mais cedo, sobre o jardim do Éden, o jardim do paraíso, no caso, um jardim de cura. Porque quando a gente está num local bonito, como um jardim, né? A gente passeia num jardim botânico, numa praça, né? Num jardim zoológico, né? Independente, mas que você esteja em contato com a natureza, a gente está transmutando ali, a gente está limpando. E a gente está colocando na terra também, ou naquele espaço de terra, aterrando às vezes a nossa emoção, os nossos pensamentos, porque aí vem no livro que eu li mais cedo da passagem da flor amarela, onde Jesus ficava ali imune, ficava observando, às vezes ele desfocava de uma coisa e focava em outra. Então, mas nesse momento, quando a gente desfoca de certas, a gente tira o foco de certas coisas que estão nos prendendo, nos machucando, nos ferindo, e a gente começa a liberar isso, a gente faz com que essa sensibilidade, essa lua traga do oculto, né, traga aquelas emoções que estão muito guardadas lá dentro para fora. E aí a gente vai desaguar de chorar, a gente pode, né, botar para fora de várias formas, mas se você traz essa energia e está num local aberto, seja num mar, seja num jardim, e possa aterrar essas emoções, elas vêm de uma forma muito perfeita de cura. E aí é engraçado que essa carta da Maria com o globo, ela traz, né, a água e a terra, ela traz a essência da água e da terra, né? A água e a terra. Então,
busque locais onde você possa se liberar dessas emoções que estão vindo provavelmente nessa próxima lua minguante, para colocar para fora, para transmutar essa água desse copo. Se a água do seu copo, perdão, ela tá até cheia de formiga aqui, se a água desse copo tá assim, na verdade é um chá, mas se ela tá assim turva, onde você possa desaguá-la e que você receba uma nova fonte de água para poder trazer essa água limpa e purificada, né? Seria você trocar essa má água, essas mágoas, essa má água e poder limpá-la de alguma forma. E se você coloca o seu copo, se você escolhe um local para desaguar esse seu copo, mas que ao mesmo tempo, não que você vire ele por completo para pegar, encher de um outro local, mas se você tomba ele ao ponto de querer se derramar, mas com uma nova água adentrando aqui, então uma nova água da espiritualidade, trazendo essa pureza, essa tranquilidade, essa paz para colocar aqui dentro, essa água ela vai mudando e ela vai, né, se purificando. Então, busquem lugares na natureza para trabalhar as emoções que vocês precisam botar para fora. Porque a carta da sensibilidade, ela traz assim: reconheça a natureza de suas emoções, não se prenda a mágoas e ressentimentos, liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir sua energia. E a carta do jardim fala que o corpo é um templo e a alma é um jardim. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e principalmente não permita ervas daninhas no seu jardim. Então tá fazendo essa limpeza mesmo, tirando aquilo que não serve mais. Então essa energia do portal ela veio para quem ainda não finalizou dentro do portal do 9 do 9, é para aproveitar essa força agora da lua que veio. A gente entrou no portal com a lua cheia, após a lua cheia a gente começa, se eu não me engano, ela vai indo para a lua minguante. Então nessa lua minguante, o ideal é você aproveitar para descarregar tudo que tem para descarregar. Cris falou que sabe que para mim, que sou de virgem, e para o signo na fase da lua minguante só favorece. Sim, eu também sou virginiana, por isso que eu tô falando. Quando a gente tá com uma dor de cabeça, igual eu tava ontem, mas ontem tava uma coisa assim impossível. Se a gente vai para um lugar onde a gente se sinta parte do todo, daquela natureza, que a gente se sinta parte daquela natureza divina de Deus, e a gente bota os pés no chão, a gente aterra, a gente troca essa energia, a gente limpa essa energia. Por isso que a carta da sensibilidade, ela falou isso, de trocar limpar essa energia, liberar essa energia que às vezes ela tá muito, e você manter o seu templo, o seu jardim, né, limpo e purificado, e arrancando também as ervas daninhas, limpando as flores que já morreram, que já estão ali naquele solo, ou deixando ali para adubar outras coisas que você queira plantar mais à frente no seu próprio jardim, no seu próprio templo, né? Então seria esse aqui o recado principal delas para esse momento daqui pro final. E aí eu escolhi mais 5 cartas, 5 cartas a parte que estavam no final do deck, né? Do oráculo das intenções da lua. E aí saiu a carta da coragem. Falou assim: coragem, sabedoria, amor, espírito e iluminação. Então, tipo, a gente quando vai fazendo essa limpa, vai aceitando que em alguns momentos a gente precisa do silêncio, como ontem, né? Que eu não consegui estar aqui para postar o vídeo para vocês, para fazer o vídeo para vocês, e eu abracei e aceitei esse meu momento de baixo, né? Que a gente tem os nossos altos e baixos, então que eu aceitei esse momento de baixo. Eu me silenciei, fiquei no meu cantinho, para que hoje eu pudesse estar aqui renascendo
e inspirando, deixando para trás essa alimentação. Eu mesmo pedi, eu conversei com a espiritualidade, eu falei assim, eu sei que é isso que me limita, isso me dá medo, isso me machuca, eu não quero, esse portal é para isso, é um portal de início, eu não quero mais ser aquilo, eu quero romper com essa barreira. Então, eu busquei a minha inspiração para poder renascer e trabalhar essa sensibilidade, para continuar limpando e fortalecendo o meu jardim. Porque se eu sou a flor do jardim de Deus, eu preciso que o meu jardim também seja um jardim propício para que eu possa também jogar novas sementes que eu queira plantar mais na frente, mas sementes de sonhos, sementes de amor, de coragem, de sabedoria, de iluminação. Então, essa carta fala, coragem, tenha sabedoria, a sabedoria do amor incondicional, do amor infinito de Deus Pai e Mãe pela gente. Ela traz um amor espiritual, né? Ela traz a iluminação. Peraí que eu tô vendo aqui o que a Joana colocou. Boa tarde, sou de Virgem e a lua minguante é terrível. Sinto muita vontade de chorar, de me isolar então, e é muito difícil porque eu sou esponja. Exatamente, a gente acaba sentindo mesmo muito forte porque a gente puxa, né, as energias dos outros, mas saiba que isso de certa forma é um dom. Nós virginianjos, nós virginianjos somos escolhidos para estar aqui na Terra como um signo de terra para trabalhar a cura. Pode ser de várias formas, pode ser de forma consciente, quando você faz um curso de Reiki, você está ali ministrando Reiki, ou você está fazendo outros cursos, você trabalha com aquilo, eu com o meu tarô, eu aqui, agora eu estou fazendo uma cura para as pessoas que estiverem ouvindo ou quiserem ouvir, através daquilo que eu estou plantando de semente no coração de cada uma, eu estou levando uma forma, através da minha palavra, uma cura. Às vezes a gente, de forma inconsciente, a gente puxa as dores, os sentimentos das outras pessoas. E aí na lua minguante é o momento que a gente precisa se acolher, a gente precisa ficar realmente quieta, isolada, para fazer a limpeza. Porque também nós somos, apesar de esponjas, nós também somos autolimpantes. Tá? Então, acrescente assim na sua vida que, ao invés de reclamar, porque poxa, eu sou isso porque eu sou virginiana e aí eu acabo sendo esponja, porque aí na lua tal, aproveite que você é virginiana e você puxa as coisas, às vezes você tem que aprender a criar um limite sobre, né, o seu ato de sugar a energia ruim dos lugares, das pessoas, das situações. Você tem que aprender a criar um limite para isso. Mas saiba que você consegue se limpar, tirar os seus momentos, o seu tempo para se limpar, tá? Então, aí fica a dica. E aí eu falei, então a gente precisa, fazendo todo esse processo, a gente precisa de coragem, ter sabedoria para trabalhar o amor infinito, o amor incondicional, o amor do espírito para a iluminação. E aí as cartas que vieram do oráculo da lua vieram falando assim: equilibre a espiritualidade e a realidade, nada virá dessa situação. Ou seja, se a gente ficar parado e não saber equilibrar, a gente não vai ter nada do que for de bom para frente. Reserve um tempo para respirar, é um tempo de buscar o seu momento, o seu silêncio, para se curar também, né? Um novo começo está surgindo, um novo começo inclusive espiritual, tá? Eu tô olhando aqui, comparando com as cartas de cima. Nada virá dessa situação, tenha sabedoria para agir conforme o momento pede. Equilibre a sua espiritualidade e a realidade, tenha coragem para equilibrar a sua espiritualidade e a sua realidade. Um novo começo está surgindo com relação ao espírito. Reserve um tempo para respirar e se amar, buscar o amor próprio. Você trabalhar em si o amor próprio, para que você possa também se doar e auxiliar os seus irmãos, os seus amigos, né, os seus familiares, o seu amor e a você mesma num processo de cura. Um resultado positivo para todos nós é previsto. E aí
fecha com a carta da iluminação, ou seja, é o ponto-chave de todo mundo ascendendo junto com Gaia, ascendendo junto com o planeta, passando por todos os portais do oráculo daqui, dos iniciáticos de Maria Madalena. A gente ia se acendendo, pegando os nossos chakras e equilibrando e acendendo um por um, acendendo junto à Kundalini, fortalecendo a nossa Kundalini para a iluminação, né? Para que a gente possa viver num novo mundo, numa nova era, com mais amor, com mais leveza, com reciprocidade, né? Então, acredito que essas mensagens aqui, elas vieram para complementar a live passada. Quem não assistiu a live passada, eu indico, então depois de assistir, e aí volta para esse aqui e tenta fazer um apanhado, vendo o que serve para você e o que não serve, deixa aí. De repente, alguma coisa que foi falada aqui agora só vai fazer sentido mais à frente. Então, receba com todo o meu carinho, com todo o meu amor, essa palavra que eu vim trazer para vocês hoje, a pedido de Jesus, Maria Madalena, toda a egrégora de luz, dos mestres ascensos, né? E principalmente das 3 Marias que vieram aqui, né? Maria Madalena, Maria Mãe e Mestra Nada, que vieram fortalecer, assim como Mamãe Oxum, né? Nossa Senhora Aparecida, nessa semana, que ainda está bem forte, regendo, e ela vem falar de amor, né? Então, o amor, a beleza do amor. É um amor com beleza, mas não com a beleza física, mas um amor com beleza espiritual, com beleza de essência, com beleza de alma, tá? E quando a gente ama e a gente primeiro se ama, a gente consegue achar essa beleza na gente, na nossa essência, para que a gente possa doar para o outro também, para que a gente possa se iluminar, né? É a gente poder ter coragem de ser quem a gente é, de ser quem a gente veio ser. Essa fica a minha dica aqui para vocês, como final e complementação da leitura passada. Um grande beijo no coração de cada um, tá? Um beijo de luz, de amor, e aproveite aí o final de semana, o restinho de domingo, e um feliz dia dos professores novamente aí para todos que passaram, um feliz dia das crianças de novo, para todas as nossas crianças, né? As nossas crianças interiores e as crianças que fazem parte da nossa vida. Fiquem com Deus, gratidão. Namastê.